esse é um assunto que sempre dá polêmica, né? Ou muitos acreditam, outros não acreditam. E eu ainda acrescento mais, o fim do mundo está relacionado com a Bíblia? A Bíblia apresenta alguma coisa sobre o fim do mundo? E essa pergunta que nós abrimos eu quero colocar na mira aqui, professor. A Bíblia fala alguma coisa do fim do mundo? Fim dos tempos, fim do mundo? O que é isso, professor? A Bíblia fala, sim, a respeito de um fim do mundo, mas de um final feliz para quem aceitará Cristo como Salvador pessoal. Quando você ouvir falar de final do mundo, você não pode pensar num cataclisma, numa destruição do planeta por um grande meteoro, ou por seres extraterrestres, ou pelo aquecimento global. Não, você tem que entender que Deus, que conhece a história e a tem em suas mãos, Deus já profetizou para nós como que será o, entre aspas, fim do mundo. Por que eu digo entre aspas, fim do mundo? Porque o fim do mundo na Bíblia, na verdade, é o fim de um mundo de pecado e o início de um mundo perfeito e sem pecado. O fim do mundo é o fim de um mundo de dor, tristeza e morte para o início de um mundo de vida eterna e alegria. Então esta é a diferença. E muitos textos na Bíblia falam a respeito, e eu vou me deter aqui em alguns versos para incentivar você a começar a estudar este assunto, e depois nós vamos, inclusive, com o título, dizermos para você como que você pode se aprofundar ainda mais no estudo deste tema, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, vou ler aqui para você a partir do versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, a promessa da sua segunda vinda. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então esse verso explica um dos porquês que Cristo ainda não voltou. Ele não voltou porque ele está esperando com que o maior número possível de pessoas aceite as influências do Espírito Santo no coração delas, para que elas aceitem a Cristo e o plano de salvação estabelecido por Deus. Tá? E aí continua, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ou seja, de surpresa, repentinamente, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, virá um momento chamado Dia do Senhor, que é o dia do juízo final, e isto ocorrerá quando Cristo voltar em glória e majestade nas nuvens dos céus, como diz Apocalipse 1:7, Mateus 24:30, Mateus 25, 31 a 46. Cristo virá em glória e majestade, não através de um arrebatamento secreto da igreja, mas em glória e majestade, e aí vai acontecer o chamado Dia do Senhor, o dia do juízo. Creia você ou não, queira você ou não, um dia todos deveremos prestar contas a Deus. Não tem saída. Você pode até usar o seu ateísmo e querer reforçar a sua descrença com argumentos filosóficos, mas nada disso vai livrar você do dia do juízo. Você vai ter que estar diante de Deus como alguém salvo por meio de Cristo ou como alguém perdido. E a decisão será unicamente sua. E segue o texto. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ou seja, o planeta será consumido e purificado pelo fogo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui já ensina qual deve ser o nosso estilo de vida, enquanto aguardamos a volta de Cristo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Se o verso terminasse até aqui, se o tema terminasse aqui, seria um final triste, né? O mundo terminaria em fogo, em chamas e todos seriam destruídos. Mas graças a Deus o texto não termina aqui. Veja o que diz o versículo 13.
Nós, porém, nós quem? Os salvos, os que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Veja que bênção. Jesus voltará para executar o juízo final. A terra será purificada do pecado e dos pecadores que não se arrependeram por meio do fogo. Eles serão castigados e depois destruídos. E depois desta purificação do planeta através do fogo, o apóstolo Pedro diz que Deus nos dará novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Todas as condições geográficas da terra, climáticas, morais, mudarão. O mundo será perfeito como era perfeito ao sair das mãos do Criador. E o que você e eu podemos esperar nesta nova terra? Entre muitas coisas, e eu não vou ler, obviamente, todos os textos bíblicos sobre o assunto, até porque eu não vou lembrar de todos também, Apocalipse 21, 4. Na verdade, Apocalipse 21, 3 e 4 diz um pouquinho de como será a condição de vida da humanidade nessa terra renovada por Deus. Lembre-se, o fim do mundo é o fim de um mundo de pecado, de dor e sofrimento, e o início de um novo mundo, sem pecado, sem dor e sem sofrimento. E parte do estilo de vida dos salvos na eternidade será este. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha que interessante. Deus vai morar aqui conosco, a cidade de Deus, o paraíso será transferido para cá. E o planeta Terra será a capital do universo, porque o Criador morará aqui conosco. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E Deus quer que você tenha garantia de que este novo mundo, de que este novo tempo ao lado de Deus vai realmente acontecer. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus ordenou ao apóstolo João que escrevesse tudo isso. Todo o livro do Apocalipse. Porque todas as promessas do Apocalipse são fiéis e são verdadeiras. Inclusive a promessa de um novo mundo. Talvez você seja uma pessoa cética e esteja pensando assim: isso é impossível. É impossível Jesus voltar. Eu quero analisar com você, tanto biblicamente quanto filosoficamente, de que é perfeitamente possível Cristo voltar. Em primeiro lugar, Cristo veio ou não veio pela primeira vez? Ele veio. Você sabe que hoje em dia, questionar a existência do Cristo histórico é um absurdo. Tanto que a história toda é dividida em antes e depois de Cristo. Então Cristo existiu como personagem histórico. O detalhe é que Cristo, você precisa ser radical em relação à sua postura, em relação acerca de Cristo. Cristo disse, por exemplo, em João 14, 1 a 3, que ele voltaria e buscaria aqueles que aceitaram o seu plano de salvação. Então, ou você crê que Cristo realmente tinha razão acerca do que ele dizia, ou ele era um lunático. Porque no verso 6 de João 14, ele chegou a dizer que ele era o único caminho de salvação. E ele chega a dizer em João 14, 8 e 9, João 10, 30, que ele é Deus. Então, ou Cristo, como personagem histórico, tinha perfeita sanidade mental e sabia o que estava dizendo, ele era um lunático. Eu prefiro crer na primeira hipótese, porque a inteligência de Cristo é muito sofisticada para ele ser um lunático. Então ele prometeu que iria voltar. E você acha que Cristo teria algum benefício intervindo a este mundo, morrer numa cruz e depois não concluir o plano de salvação? Não beneficiar diretamente com os méritos do seu sacrifício aqueles que o aceitaram como Salvador? Então, por uma questão de lógica, vale a pena crermos que se ele veio pela primeira vez e ele não era um lunático, ele era
tinha perfeita sanidade mental e uma inteligência muito avançada, e ele prometeu que via de novo, é claro que ele vai voltar. Não tem um porquê duvidar isso. E aí você pode continuar tendo outras questões. E o apóstolo Pedro ajuda você, por exemplo, a resolver a seguinte questão. Nossa, mas é inviável que o mundo seja destruído pelo fogo. É inviável que caia fogo do céu um dia e que Deus destrua o mundo pelo fogo para depois renová-lo. Eu quero lhe mostrar, eu quero lhe ajudar a entender que Deus, mesmo não agindo contra as suas leis, da física, da química, Deus, Ele é o criador dessas leis e Ele conhece leis e criou leis que nós ainda não conhecemos. E Pedro argumenta em relação aos céticos dos dias dele, dizendo o seguinte, em 2 Pedro 3, versos 13 em diante, ó. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, Pedro, há cerca de 2000 anos, profetizou que nos últimos dias existiriam escarnecedores, zombando, duvidando da segunda vinda de Cristo. E aí Pedro argumenta da seguinte forma no verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra de Deus, não é? Têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Pedro argumenta, se um dia existiu um dilúvio, e se você analisar aspectos da geologia, você vai perceber que há evidências bem interessantes e fortes a favor da existência de um dilúvio e que realmente das melhores explicações, se não a melhor explicação, na verdade, entre outras que existem, mas a melhor explicação para a existência de fósseis é o dilúvio. Então se aprofunde nisso. E Pedro argumenta o seguinte, se existiu o dilúvio, se Deus pôde destruir o mundo derramando água do céu, quando parecia ser improvável, porque lá no princípio, diz o livro de Gênesis, né, que não chovia, mas uma neblina subia da terra e regava a terra, se era inviável para eles descer água dos céus e Deus pôde fazer isso, pode ser que para você seja inviável descer fogo dos céus, mas para Deus é possível fazer isso. Se Ele mandou o dilúvio, Ele vai cumprir a sua promessa. Agora, a pergunta é, você vai estar preparado, preparada para este evento? A resposta depende só de você dizer um sim para Cristo. Estudar a Bíblia e descobrir outras formas através das quais você pode estar preparado para a segunda vinda. E é por isso que nós, no Na Mira da Verdade, oferecemos para você sempre um estudo bíblico gratuito. Para você fazer um estudo bíblico temático, entender a Bíblia por temas, estudar, por exemplo, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre os sinais que indicam a proximidade da segunda vinda de Cristo, porque o nosso propósito é ajudar você a se preparar para este evento. Aqui na Novo Tempo não tem nenhum santinho com uma auréola sobre a cabeça, né? Aqui ninguém é melhor do que ninguém, mas nós sabemos dos efeitos positivos que esta mensagem traz das nossas vidas e nós queremos repartir com você. E se você quiser aceitar esse bom desafio de estudar a Bíblia, mesmo que seja um ateu ou um agnóstico, ou de outra denominação religiosa, um espírita, um budista, um muçulmano, um judeu, não importa. Ligue para nós, peça o seu curso bíblico gratuito, escreva para nós e você vai receber de presente esse estudo e você vai poder entender de uma forma um pouco mais ampla essa doutrina da volta de Cristo. E você vai poder, obviamente, adquirir no estudo bíblico dicas, insights interessantes de como você pode estar preparado para esse evento. Muito bem,